Glória a Deus. Senhor, só tu sabes como ela se encontra, Pai, hoje, cansada, Pai, trabalhou, mas o Senhor tua força dela. Renova, Pai. Pai, toca lá, Senhor, naquela hora lá, Pai, da dona Vilma, Pai, através da vida dela, Pai, tua filha está ali com uma missão, Pai querido. Pai, que o Senhor possa estar alcançando aquela senhora agora neste momento, Pai. Pai, usa tua filha, Pai, como profeta deste lugar, para falar aquilo que o Senhor quer falar para nós, seja real, seja fiel. Amém. Cumprimento a maior igreja do Pai. Amém. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Mas vamos, vai embora. Não vá, Senhor. Tu vai embora, não. Tu és maravilhoso. Suas Bíblias, Eclesiastes 12, a partir do versículo 1. Estou muito alegre de estar aqui hoje. Né? Deus me deu essa palavra pouco antes de vir para cá. Me fez me lembrar, né? E confirmou mesmo aqui tudo que foi dito aqui hoje. Tá dentro dessa mensagem que Deus colocou no meu coração. O Senhor está falando conosco, né? Desde o início do culto, o Senhor está falando conosco que Ele renova nossas forças, Ele nos coloca de pé, Ele firma nossas pernas e Ele cinge o nosso ombros para que a gente possa continuar. Eclesiastes 12, para que a gente possa continuar na caminhada, porque a caminhada não é fácil, é longa, é espinhosa, é pedregosa, porém nós não estamos sós, né? O Senhor está conosco todo o tempo, Ele nos promete que aonde nós passarmos, Ele vai passar junto conosco. Se passar pelas águas, elas não se permitirão, se passar pelos espinhos, nós não né? Podemos escalar montanhas, montes que Ele estará conosco. Em Eclesiastes 12, todos acharam? Né? Vamos ler então. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha dizer: não tenho neles contentamento. Somente até aqui a igreja pode sentar. Engraçado que hoje me veio, né, essa parte B desse versículo, né? No finalzinho que fala: antes que os anos venham e você venha dizer: não tenho neles contentamento. E é uma coisa triste de se pensar. É uma coisa triste porque a vida humana, ela parece muito longa quando a gente é jovem, mas quando a gente vai envelhecendo, que a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo que ela é muito breve. Por isso é comparado com a flor do campo, que hoje está aqui, amanhã já não vai estar mais. Como um orvalho, né, que amanhece de madrugada, quando o sol vem, aquilo seca e nem parece que aconteceu. A nossa vida é breve, a nossa vida é passageira. E a nossa vida não é por acaso, um acaso do destino, não é. A nossa vida foi planejada, foi desenhada, foi arquitetada por um Deus zeloso e cuidadoso, que nos ama antes mesmo de nós sermos criados. Né? A palavra diz que Ele sonhou conosco antes da gente ter os nossos ossos sendo formados dentro do ventre da nossa mãe. Então, a nossa vida não é simplesmente um acidente que a gente vai passar e viver da maneira que a gente quer, sem consciência nenhuma. Eu não sei como é que é a vida do animal, mas acredito que os animais sim sejam assim. Eles vêm, só se preocupam em comer, dormir, brincar, né? E passam pela vida breve que eles têm. E nós não somos assim. Nós temos todo um caminho marcado para que a gente possa seguir. E nós sabemos já, desde já, para onde nós iremos. Nós já temos essa convicção. Né? Já foi falado aqui que nós já fomos comprados, ou seja, nós temos um dono, nós pertencemos a alguém. Então nós não podemos viver da maneira que nós queremos, não temos regras, nós temos, né, deveres a cumprir.
E na vida responsável de qualquer ser humano, não se leva levianamente, de qualquer maneira. Né? A pessoa responsável, ela vai aprendendo que ela tem que respeitar as leis da sociedade, ela tem que respeitar as leis dos homens, ela tem deveres, obrigações a cumprir. E nós, quando conhecemos Jesus, se torna ainda mais grave, né? Se torna ainda mais importante a gente prestar atenção nas nossas atitudes, porque nós temos que seguir o que diz a palavra de Deus e tentar obedecer e viver da melhor maneira possível para que sejamos obreiros aprovados, né? Irrepreensíveis, que não venha causar danos para o reino de Deus, que não venhamos a causar vergonha para o reino de Deus. Aleluia. Mas trazendo uma palavra de esperança. Essa palavra não é uma palavra de desânimo, de pensar, não, porque está acabando, a nossa vida vai acabar, não. O que me chamou a atenção aqui foi a tristeza de saber que nós temos 70 anos para viver. Vamos botar assim, né? 70, 80. Os mais bem-aventurados, né, ganham bônus, ganham mais tempo de vida. Nós temos 70 anos, os pais dele, vamos botar assim, a partir dos 21, que é considerado, né, uma maturidade, nós já temos consciência do que é certo e do que é errado. Né? Até o próprio Jesus, quando ele veio em carne, em Isaías fala que viria, uma mulher teria um filho, uma virgem teria um filho, e ele seria cuidado com mel e leite, enquanto ele não pudesse distinguir o que era certo e o que era errado. Então, nós somos poupados de muita coisa enquanto a gente não entende o que é certo e o que é errado. Nós não podemos definir isso. Mas quando a gente consegue entender isso, o negócio já começa a ficar mais estreito, já começa a ficar mais difícil. Porque a palavra de Deus diz que nós vamos prestar conta de tudo o que a gente faz e de tudo o que a gente fala. Até mesmo o que a gente fala brincando, nós vamos prestar conta. E isso é muito sério. E tem muita gente levando na brincadeira, achando que, não, que Deus ele é muito misericordioso, Deus é amor, Deus vai entender, sendo que nós temos a obrigação de respeitar a Deus e honrá-lo acima de tudo. Engraçado que quando a gente encontra uma autoridade policial ou jurídica, a gente fica calado até com medo de falar besteira, né? E ser punido. Quando a gente é parado numa blitz, ou um policial chega, a gente, oi senhor, né? Fica calado, com medo de falar para não ofender a autoridade. E quando é com o nosso Deus, tudo bem que ele é pai, né? Nós consideramos ele é o nosso pai, a paz, querido. Nós levamos muito leve, nós levamos de maneira assim muito displicente. Verdade. E nós temos um Deus longânimo, um Deus perdoador, um Deus que tem muita paciência. Para Deus se irar, é muita coisa que a gente tem que fazer de errado para poder se irar com a gente. É muita paciência. Eu até brinco, né? A gente até brinca assim, se eu fosse Deus, eu fulminava todo mundo que errasse. Mas não, o nosso Deus não. Ele tem paciência, ele espera, ele aguarda a gente, muitas das vezes até, né? Com o amor que ele tem, ele fica, ele não sabe nem o que está falando, ela não sabe nem o que está falando. Deus, mas eu, vendo por mim, eu parei para refletir, eu falei, meu Deus, o tempo está se passando, né? Eu estou envelhecendo e eu deixei de fazer tanta coisa para Deus, né? Que eu poderia ter feito. Foi falado aqui hoje, né? O pastor até falou para isso, a gente não pode voltar atrás. O pastor Edson falou também, Deus não se agrada aquele que volta atrás no arado. E muitas das vezes, pelos afazeres da vida, igual Marta, a gente acaba regredindo uma obra que a gente já estava indo adiante. Ou pelo menos estacionando. Mas nós temos que ter essa consciência
de que nós vamos prestar conta das obras também. Nós somos salvos pela fé, mas as obras também fazem parte da nossa vida. Nós temos que ter algo para apresentar ao Senhor naquele grande dia. Tem até um hino que fala, né? Posso, tendo as mãos vazias, quando Jesus eu me encontrar, quantas almas poderia ao Senhor apresentar. Então, assim, a nossa vida se constitui em quê? A nossa vida, a gente cresce, a gente estuda, a gente quer ter uma profissão, a gente quer ganhar dinheiro para construir nossa casa, comprar o nosso carro, andar bem vestida, ir em restaurante, né? Ir à praia, viajar. Esses são os nossos propósitos terrenos. E não é errado, não é pecado, não. Tem que correr atrás mesmo do que quer, porque a própria Bíblia fala, também aqui em Eclesiastes, se eu não me engano, goza a tua vida com a mulher da tua juventude, aproveita a sua vida enquanto você tem, né? Aproveita. Só que tudo com consciência, sabendo que não podemos extrapolar, sabendo que tudo que a gente fizer vai ter a colheita. Isso é um fato. Aproveitar a vida, os mas caminhos, vai escolher para aproveitar. Exatamente. Porque às vezes a pessoa vai escolher o caminho errado para aproveitar e acaba se dando mal. Mas aí que tá, o coração do homem é enganoso. O que tem que dominar é a nossa mente, a nossa inteligência. Tudo que nós fizemos, até para culto ao Senhor, nós temos que ter um culto racional, um culto com juízo, com inteligência. Não é emoção. Culto ao Senhor não é isso que a gente vê hoje em dia, da pessoa caindo para cá, tombando para lá, pulando para lá. Não é isso. É você adorar com sabedoria, sabendo que você veio para a casa do Senhor para prestar louvores para Ele. E não tem nenhum outro motivo que você entra por essas portas. Você veio adorar aquele que pode te salvar, aquele que te deu a vida. Mas muita gente só quer vir para a igreja para receber bênção. Não quer adorar a Deus. Às vezes chega, canta um louvor, a pessoa fica como uma estátua. A pessoa não se alegra de estar na presença do Senhor, não glorifica, não bate uma palma, não participa. E Deus, Ele quer isso da gente. Quando a gente entra nos átrios, a gente vem prestar uma adoração. A gente vem ofertar o que a gente tem de melhor, que é a adoração da nossa alma. Nós não temos aqui carros para doar, né, como muitas igrejas aí pedem, né, relógios de ouro para colocar no altar. Nós não temos nada disso. Nós temos o quê? A nossa adoração. É o que nós ofertamos ao Senhor. E quando Deus ele vê que a gente está fazendo isso com inteligência, com sabedoria, sem se deixar dominar pela emoção, porque triste é o homem e a mulher que se deixa levar pelas emoções, pelas paixões, né? Acaba sofrendo, acaba se perdendo pelo caminho, porque não tem firmeza no que está fazendo para o Senhor. Eu já fui apaixonada por Jesus, eu já fui apaixonada, né? E eu ficava naquela empolgação toda e aquilo durava um certo tempo e depois eu desanimava, me cansava, né? Não deixava de amar, mas desanimava. Até que eu fui amadurecendo na fé e fui entendendo que adorar a Deus é um posicionamento. É a gente escolher. Eu vou ser serva de Deus, eu vou deixar de fazer muita coisa que eu sei que Deus não se agrada, porque eu sei que eu vou prestar conta. Eu sei que eu vou prestar conta. Então essa consciência é muito importante para que a gente, conforme for passando, eu não sei quantos anos que nós vamos viver ainda, quanto tempo que Jesus vai demorar para voltar, quanto tempo de vida eu tenho, né? Nós não sabemos isso, nós não temos esse reloginho do tempo. Quem sabe é Deus. Só quem sabe é Deus. Então nós temos que estar preparados para a hora que Ele nos chamar, porque diz que é uma fila, todo mundo está numa fila, Ele vai chamar pode chamar a criança, pode chamar o velho, pode chamar, né? Terremoto que diz que a água foi pedra da terra. Mas o que fala isso? É a vida dele. Não fala que as pessoas iriam beber, comer, casar, dar-se casamento e ninguém ia lembrar de Jesus.
Jesus. Muita gente ali estava se divertindo como se não houvesse uma manhã. Ninguém imaginou que eu fosse morrer ali. Mas na Bíblia Ninguém imaginou. Está escrito. Isso aí. Então, eu vi um vídeo de um casal dentro da piscina. Eles tranquilos dentro da piscina ali. E de repente a piscina começou a balançar e cair a água. Disse que esse prédio caiu. Foram mais de 1000 pessoas que morreram. Nego não desperta, não quer saber de Jesus. Exatamente. E tem minha filha lá que vamos para a igreja. Não quero. Vamos para a igreja, Vitória. Eu não quero ir para a igreja, eu não quero ser crente. Mas não precisa ser crente não. Você vai na igreja e você não vai ser crente. Isso aí quem é os poucos. Então, amiga, é o que a gente estava falando aqui. Você não adianta você ficar brigando. Não adianta. Você está fazendo a sua parte. Vem buscar por ela. Vem buscar e será salva tu e tua casa. Mas primeiro você tem que ser salvo, para depois você salvar, né? A gente tem que buscar a nossa. Né? E a promessa de Deus vai se cumprir na vida dos nossos filhos também. Então, assim, quantas pessoas, né? Lutam, trabalham, constroem bens materiais e de repente nós conhecemos um senhor que ele tinha várias casas, carros e ele adquiriu um câncer. Ele adquiriu um câncer, ele começou a vender tudo que ele tinha e até ele teve a oportunidade de conversar com ele. E ele falou assim, me adiantou, tanto atrás, agora eu não tenho mais dinheiro, não tem mais tratamento para mim, estou vivendo de morfina porque a dor é insuportável. E aquele senhor não teve contentamento no final dos seus dias. Por quê? Porque ele não buscou Jesus enquanto era tempo. Tem muita gente, se a gente entrar no hospital para fazer visita, tem muita gente já desenganada pelos médicos no leito de morte, que ansiando por aceitar Jesus e arrependido porque falou, poxa, eu tinha tudo para servir a Deus e não servir. E hoje eu quero e não posso, né? Então, é triste isso. Mas eu falo isso pra ela. É triste. Você vai esperar pra você ir pra casa dele. Você quer ir pelo amor, você quer ir pela dor. Você vai esperar você ir pela dor pra você ir pra casa dele. Mas às vezes nem pela dor dá tempo. Né? Feliz naquele que ainda vai pela dor. Tá puxando reviando. Foi criada na presença de Deus. Eu ensinei o caminho aqui. Esse caminho. Então, é assim, a gente tem que se preocupar. Deixa eu só falar uma coisa com a igreja. A hora da palavra, a gente tem que focar, porque senão eu perco a linha de raciocínio. O Espírito Santo vai, entendeu? Se a gente ficar conversando, eu vou sair. Então, assim, o que Deus tem para entregar não pode deixar de ser entregue. Né? Me perdoem, mas né? Então, o que acontece? Nós temos que ter essa preocupação. Eu conheci uma senhora que conheço, ela está viva. Ela é mãe da Cristina, mora aqui perto. Que ela serviu a Deus a vida dela inteira e ela ficou cega. Ela teve vários problemas de saúde, ela fica só dentro do quarto dela. Ela não vai mais para a igreja, porque ela tem dificuldade de andar. Mas quando a gente vai orar por ela, vamos louvar, sabe? Pedindo para louvar, vamos louvar tal hino, sabe? Os hinos da harpa todo, de cor. Então ela canta sem enxergar. Era para aquela mulher estar o quê? Revoltada, né? Poxa, Senhor, eu te servi a vida inteira, agora eu tô cega, tive derrame, tive isso, aquilo. Mas não, ela continua adorando ao Senhor, mesmo com todas as adversidades e dificuldades que ela tem. E ela tem prazer em viver, tem prazer ainda em viver. Né? Eu conheço pessoas que estão assim, poxa, eu estou vivendo por viver, porque por mim eu já tinha morrido. Gente, que triste isso. Eu amo viver, a vida é pouco. Com todas as dificuldades que temos, viver é muito bom. Porque nós não vivemos só, vivemos para Cristo, né? Então é prazeroso a gente estar aqui reunido, nós cantamos os louvores, os corinhos, foi gostoso, encheu nosso coração de alegria. Eu tenho certeza que todo mundo aqui está transbordando de alegria, né? E a gente tem prazer na vida com Deus. Nós não podemos deixar que os problemas, que a tristeza da vida venham tirar essa alegria de nós. A Bíblia fala que Jesus ia nos dar uma paz que excederia todo entendimento. Muita da gente vê e não entende. Fala, como que pode? Essa pessoa não tem nada e está feliz. Está desempregada e está feliz. Está
doente, está feliz, porque a alegria que tem dentro de nós, ninguém pode roubar. Porque Deus é que coloca essa alegria dentro de nós. Então o que eu quero trazer aqui nessa noite, o que o Senhor colocou no meu coração, é cuidado com a sua vida, cuidado com a sua caminhada. Torna a falar para que não venha envergonhar o nome do Senhor, porque nós temos uma bandeira erguida, que é a bandeira do Evangelho. Então que a gente não venha envergonhar o Evangelho. Quantos escândalos estão acontecendo aí, né? De homens de Deus, mulheres de Deus que estão indo para a internet em adultério, tropeçando e uma série de pecados, amantes do dinheiro, o amor já esfriou, o temor já acabou, não tem mais temor. E eu te digo, a pior coisa que tem é a gente perder o temor a Deus. Porque quando a pessoa perde o temor, aí a tendência é se afundar no lamaçal cada vez mais. Então o que eu quero passar para a igreja hoje é que a gente tem um zelo especial. Vou colocar aqui um exemplo para ficar fácil de entender o que eu estou querendo passar. Quem tem filhos aqui, acho que todo mundo aqui tem filho. Quando a gente tem um filho, a gente amadurece. E a gente quer que os nossos filhos tenham o melhor que a gente possa dar, né? Se a gente pudesse, a gente daria tudo do bom e do melhor para os nossos filhos. Mas se a gente não pode dar o material, pelo menos a gente pensa assim: eu quero que meu filho seja um bom homem, uma boa mulher, trabalhador, que não vá para o mundo do crime, que não seja um beberrão, que não seja um alcoólatra, que não seja um drogado. A gente quer ensinar o nosso filho a fazer o que é certo. A gente tem aquela preocupação de ensinar o caminho que ele deve andar. E assim também deve ser a preocupação com a nossa vida espiritual. Por quê? Até porque a gente ensina muito mais com exemplos do que com palavras. A gente tendo uma conduta cristã na obediência ao Senhor, os nossos filhos vão crescer vendo e a gente vai ser exemplo para os nossos filhos. Fala, vou querer ser igual ao meu pai, vou querer ser igual à minha mãe. E consequentemente vão vir servir a Deus também. Consequentemente vão vir para a casa do Senhor também, porque tá, minha mãe vai, minha mãe com todas as lutas ia, meu pai ia. Então, a nossa vida espiritual, ela tem que ser cuidada e zelada para que não haja tropeços, para que a gente consiga permanecer firme, porque está na Bíblia. Vai piorar o negócio, vai piorar. Né? Não estou sendo pessimista aqui, estou sendo realista, que a palavra de Deus fala. Virão dias extremamente difíceis e quem não estiver firmado na rocha não vai suportar, vai chorar dores de parto. O mundo está caminhando para o fim, para o final, e nós temos a obrigação de alertar a igreja para isso. Desperta, igreja, desperta, enche a tua lamparina, mantenha a tua lamparina com reserva, para que você possa alcançar até o final a tua coroa da vida, porque Jesus está voltando, e o diabo vai usar tudo que ele puder para fazer nos desistir, desanimar. Ele vai usar o cansaço, ele vai usar a preguiça, ele vai usar a doença, para que a gente tenha argumentos de não buscar mais a face do Senhor. Então que Deus possa ter misericórdia da minha e da tua alma, que Deus possa estar segurando firme na mão de cada um que veio, mesmo com pouca força, está continuando, está tentando, está perseverando. Verdade. Porque Deus, Ele sabe o nosso coração, Ele sabe os nossos limites. E a gente buscando a Ele, Ele não vai deixar que a gente venha desanimar. Pelo contrário, Ele vai nos sustentar e nos fortalecer. E assim eu agradeço a minha amiga. Que palavra, gente, que palavra. Quando Deus falou comigo hoje, Ele falou que aqui as almas que entrarem é para a gente receber muito bem recebidas as almas. Deus vai enviar alma, mas isso aqui é para nós, ó. Isso aqui é para nós. É um tratamento espiritual para nós. Aqui onde a gente está se preparando, porque isso aqui, irmão, é pequeno que Deus tem para a nossa vida. Deus falou comigo, aqui é um curso preparatório para as coisas grandes que virão na nossa vida. Que viemos ter a obediência, guardar essa palavra, que foi uma palavra profética, uma palavra de Deus para as nossas vidas nesses anos, né? No fim do mundo, né?
Deus possa estar abençoando a cada um nessa noite. Glória. Toda sorte de bênção, curando, restaurando, dando força para suportar mais uma semana e que você seja cheio do Espírito. Vamos receber o nosso pastor Hélio para terminar o trabalho. As palavras no nome do Senhor. O tempo é chegado, o tempo é chegado. Jesus. Eu quero nos assombrar, nos assustar, porque daqui para frente, viu, Romônio? É trincheira, trincheira, é trincheira. É trincheira. Só vê coisa ruim na televisão. É trincheira, é daqui para Você frente. liga a televisão. Aleluia. Pai. Tragédia, tragédia. Mateus já que ela acabou de pregar, irmão, quando ela um minutinho para 9, relógio tem uma bênção, graças a Deus, né? Aleluia. São aqui 4, falta 6 para 9, vendo? Aleluia. Só mesmo para mais acrescentar o rolo. Mateus 6,33, ele diz que buscai o reino do céu, a sua justiça, a demais coisa, vos serás Então tá. Então nós temos que buscar a Deus. Deus. Aleluia. Hoje a minha esposa, Mônica, hoje a minha esposa tem um culto em cima da minha casa, no morro. Tem um culto no morro. E ela gosta do rolo lá. Pentecostal. Eu já fui lá no manto, gosto lá. Pentecostal. Aí agora de tarde, 5h30, ela, filho, eu vou lá naquele manto. De repente, ela desistiu. Eita, meu Deus. Eu fiquei assim, que é isso, moleque? Que é isso? Desistiu assim. Não entendeu nada. Desistiu. Aí, eu vou, filho, tá? Eu falei, você vai para um lado, eu vou para o outro. Hein? Nós nos encontraremos lá no céu, nos encontrar. Ela vai para um lado, eu vou para o outro, lá no céu, se encontraremos. Aí, de repente, ela desistiu. Eu olhei para ela, na bola dos olhos dela, botou na bola dos olhos da irmã. Aí ela vai dar ficando ela desistiu. Filho, não vou lá não. Eu falei, que isso, mulher? Não vai. Não, você está ruim. Você está ruim. Levanta. Levanta. Levanta, mulher. Vem, porque vai dar mole agora, mulher. Aí ela se despertou, viu? Correu para dentro do banheiro, tomou um banho, botou as vestes, ó. Vai bater o desânimo. Vai bater, pô. Então vai chegar alguém lá, ó. Ó, fulano tá aí, vamos bater um papo na hora do culto. Mas acontece mesmo, bem. Na hora do culto, vai lá, vamos bater um papo e tal. Eles ficam ficar desapercebidos. Aleluia. Aí, como tem ditado popular, passa batido, o culto vai embora, o culto aconteceu e ficou lá. Outro dia eu fui pra igreja e minha mãe inventou de consertar o ventilador. Falei, mãe, agora não tem pra culto. Ah, vê se tá aberto ali, aqui o negócio conserta ali o ventilador. Vê se tá aberto. Ele falei, não, hoje é domingo. Eu nem... Aí eu falei, não vai não, porque eu